Olá. Ao assumir seu novo mandato, a presidente Dilma Rousseff lançou o slogan Brasil, Pátria Educadora. Mas 5 meses depois, o orçamento do Ministério da Educação sofria o terceiro maior corte da esplanada. As universidades federais não foram poupadas e as consequências vão de banheiros interditados por falta de água a projetos de pesquisa paralisados. O Expressão Nacional de hoje debate a crise financeira das universidades públicas federais. Eu recebo o secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, Jesualdo Farias, o líder do PSOL, o deputado Chico Alencar, do Rio de Janeiro, a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, que é vice-presidente da Comissão de Educação da Câmara, e o presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o ANDES, Paulo Riso. Eu sou Maristela Santana e o Expressão Nacional é transmitido pela TV Câmara, a Rádio Câmara e a nossa página na internet. Senhoras, senhores, muitíssimo obrigado pela presença aqui no nosso debate. Já temos muitas perguntas, então acho que vai ser um debate rico, com muitas participações. Eu quero pedir para a gente começar o nosso debate. O reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Roberto Lerrey, fez a gentileza de gravar um depoimento e mandar para a gente aqui para o nosso programa. Vamos ouvi-lo, por favor. Nós estamos administrando as contas no dia a dia, né? Um dia conseguimos acertar alguns fornecedores, alguns serviços terceirizados, no outro dia reduzimos um pouco as dívidas com energia, os prédios estão exauridos, precisam de reforço estrutural, precisamos modificar as estações, subestações de energia, precisamos ampliar gabinetes de trabalho, salas de aula. Os nossos hospitais precisam ser recuperados. O caso talvez mais emblemático é a empena da ala sul do Hospital Clementino Fraga Filho, que há 4 anos segue aberta, impedindo que nós ampliemos o número de leitos de CTI, de enfermarias. E isto impede aquilo que é o mais decisivo na universidade, que é a sua capacidade de projetar um futuro com estabilidade e, sobretudo, com confiança de que nós vamos ter a infraestrutura adequada para a instituição. Então, a FRJ quer servir melhor ao país, mas hoje tem limitações muito severas em termos de orçamento. Deputada Alice Portugal, PCdoB da Bahia, eu gostaria de conversar com a senhora. A senhora esteve nesse final de semana na Universidade Federal da Bahia. Isso que relata o reitor da Federal do Rio de Janeiro, na sua avaliação, é uma questão restrita àquela universidade ou isso se estende a outras universidades brasileiras? Bom, primeiro agradecer o convite, né, para discutir tema da maior relevância que nos diz de perto, como vice-presidente da Comissão de Educação e como oriunda dos quadros da Universidade Federal da Bahia. Não, é um problema geral, é um problema, sem dúvida, que tem a gênese neste momento, nesta crise, mas que me parece pontual, que me parece superável, né? No entanto, nós temos uma necessidade profunda de rever, em relação ao orçamento da União, a prioridade efetiva para a manutenção da educação. Nós nos preocupamos com isso aqui na Câmara dos Deputados, quando aprovamos, não é, os 10% do PIB para a educação, e queríamos que fosse para a educação pública, especialmente, mas acabou ficando com esse conceito mais amplo que nos levará a disputas inexoráveis, não é, dos 10% do PIB, e o PIB que esse ano, infelizmente, né, não cresce. E sem dúvida, essa esperança dessa âncora do petróleo e 75% dos royalties do petróleo. Esse financiamento, evidentemente, poderá compor esse bolo. Mas, acima de tudo, é necessário enfrentar o problema da dívida pública. É necessário se buscar uma justiça fiscal no Brasil. E, na nossa compreensão, todo esse arcabouço econômico, ele atinge as universidades. Porque fazer educação superior de qualidade não é barato, é um investimento de proa, é um investimento de fôlego. Então, é um problema geral e, nesse momento, nós temos que superar, buscando junto ao MEC, buscando junto ao governo, né? E as categorias já fazem isso em luta por salários, mas também por condições de trabalho, buscando que haja uma minimização desses cortes e, de preferência, que não haja cortes na educação. Fizemos toda essa movimentação, mas os cortes estão aí em função, né, das consequências da crise mundial sobre as universidades. Precisamos enfrentar e superar esse momento.
Paulo Riso, presidente do ANDE, Sindicato Nacional dos Docentes, eu gostaria de ouvi-lo em relação também à fala do reitor do FRJ, mas já colocar aqui uma observação que chegou de um telespectador, o Antônio Maria Pereira de Rezende, ele é professor da Universidade Federal de Lavras. Ele diz o seguinte: o corte de 9 bilhões de reais na educação representaria algo por volta de 6 a 7% de todo o orçamento do MEC. Lógico que todo corte gera insatisfações, mas a partir daí ter universidade alegando que não tem dinheiro para pagar energia elétrica, por exemplo, beira absurdos que parecem mais uma articulação e desgaste político do que realmente um problema de caixa. Então, ele não tinha visto ainda o vídeo, mas na fala dele ele já questiona o que foi dito pelo reitor do FRJ, que conta que é uma gestão diária de recursos e de contas. Bem, boa noite. É uma satisfação estar aqui, agradecer para podermos estarmos participando desse programa. Eu creio, em primeiro lugar, que a situação que foi relatada pelo reitor da UFRJ não é uma situação restrita à Universidade Federal do Rio de Janeiro. É uma situação geral de todas as universidades. As universidades já fecharam o ano passado com dificuldades, com contas a pagar, e esse ano ocorreram alguns momentos. Primeiro, enquanto não aprovava a lei orçamentária do ano, as universidades receberam, em vez de 1/12 do orçamento, 1/18. Então já houve um corte aí. Quando volta a ter o repasse normal, vem as medidas do ajuste fiscal, que retiram dinheiro do Ministério da Educação, que foi um dos mais atingidos. E não é verdade que as universidades não têm dificuldade para pagar as contas. Elas, de fato, têm. Ser reitor hoje como o reitor da FRJ expressou, ter que decidir no cotidiano qual conta ele não paga. Porque o corte, ele realmente é profundo. E nós estamos mobilizados, estamos em luta, preocupados que a situação que nós estamos vendo hoje não tenha reflexos para o futuro, não venham a ter consequências que não haja possibilidade de recuperação. Então, tem que enfrentar o problema fiscal, nós acreditamos que tem que enfrentar o problema fiscal. Mas para enfrentar o problema fiscal tem outras questões, como a deputada já colocou. Tem o problema da dívida pública, que tem que ser enfrentada, tem que ter uma reforma fiscal que inverta a situação que nós temos no nosso país, em que quem paga são os trabalhadores, quem paga a maior quantidade de impostos, e há uma redistribuição de renda ao contrário. Porque se houve cortes no MEC, por outro lado, há medidas que estão sendo feitas de repasses para o setor privado que não foram, que estão mantidas. Então, é preciso enfrentar essa crise agora, para que ela não tenha consequências para o próximo período. Deputado Chico Alencar, pessoal do Rio de Janeiro. Deputado, o senhor é professor licenciado da UFRJ. E aí eu gostaria que você fizesse uma avaliação. Eu queria saber primeiro, isso que foi relatado pelo reitor, isso é uma questão conjuntural ou uma questão estrutural da universidade? E aí, pegando um gancho no que o Paulo Riso comentou sobre alguns recursos que vão para algumas áreas e deixam de ir para outras, o Neto Medeiros, infelizmente não sei de onde ele diz o seguinte: acabo de me formar em comunicação social e jornalismo pela Federal de Ouro Preto. Um colega, parabéns, Neto. E ele diz o seguinte: por que uma pátria educadora corta as verbas de educação e, em contrapartida, aumenta o fundo dos partidos, o repasse para os fundos partidários? Então, acho que tem a ver com o que ele falou, né? Tira de um lado, mas coloca em outro. Bom, parece pátria educastradora. A UFRJ, e hoje de manhã estivemos com o Roberto Lerner, nosso reitor, que é uma pessoa absolutamente dedicada à causa da educação pública, e ele trouxe esses dados candentes, chamou a bancada lá, fomos menos de 10 deputados federais, embora todos estivessem convidados, para mostrar que o déficit é de 115 milhões... do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, claro.
Esse ano ele está tendo que lidar com um corte no custeio de mais de 10% e no investimento de 45%. Números concretos. Então, o nosso telespectador, professor da Universidade de Lavras, Minas Gerais, né? E ele é de Volta Redonda, ele disse, não é possível, como não tem como pagar a conta de luz? É a realidade, e não só da UFRJ e da UNB, as duas têm dificuldades somadas maiores que as outras 61, são 63 universidades federais no Brasil. As situações são diferenciadas. Talvez Ouro Preto não esteja com tantas dificuldades quanto outras, depende do tamanho. Em geral, a relação do MEC é universidade por universidade. Eu entendo que o Brasil tem um problema econômico, fiscal, tributário, que se traduz na peça orçamentária. Há tempos. Então, a gente tem que repensar o orçamento. E aí inibir, por exemplo, que, por decisão do Congresso, na lei orçamentária, que é votada aqui, se aumente absurdamente o fundo partidário. A rigor, vou chegar numa opinião radical, o fundo partidário, isso tem que ser construído gradualmente, a exemplo do imposto sindical, que a CUT era contra e agora mudou de ideia, não devia existir. Cada partido devia ser mantido pela sua militância, pelo movimento livre da cidadania. O Brasil tem muito estado onde não precisa, de forma compulsória, e tem pouco estado onde ele é absolutamente necessário, como na educação e na saúde. Então é um problema estrutural, não é só conjuntural. Agora, a situação específica nesse momento é dramática. Então, o Paulo estava me contando, hoje teve negociação com o MEC, com o planejamento, e a proposta para os docentes das universidades federais é menor que a inflação anual projetada nos próximos 5 anos. 4 anos. Aí é difícil superar o impasse. Gesualdo Faria, secretário de Educação Superior do MEC. Gesualdo, eu tenho um comentário de Marcos Vinícius, ele diz o seguinte: quando vai ser revertido esse colapso na educação e os professores, técnicos e principalmente estudantes serão respeitados? Ele tem uma opinião diferente do telespectador anterior. Ele diz, não dá para fazer mais com menos. Então, gostaria que você avaliasse tudo que foi falado aqui, a questão do FRJ, a questão das outras universidades, e comentasse o que o Marcos Vinícius falou. Muito bem. Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de destacar que não há uma situação generalizada com relação às universidades, como foi mostrado aqui no caso específico da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Se nós olharmos o orçamento de 2015, tomando como referência o executado em 2014, mesmo o orçamento de custeio, que teve um corte de 10% com relação à LOA, ele é maior, o orçamento de 2015 de custeio é maior do que o que foi executado em 2014. Portanto, em torno de 4% a mais do que o que foi executado em 2014. Houve, de fato, um corte nos investimentos, porque numa situação de crise como essa, nós tínhamos que optar, né, por uma linha de conduta que preservasse o custeio das universidades, que preservasse todas as bolsas e que preservasse ainda com um aumento os recursos para assistência estudantil. Então, essa foi a lógica do tratamento dado ao orçamento de 2015. Portanto, se considerarmos, inclusive, a comparação do orçamento de capital deste ano, que está em torno de 1,3 bi, e comparando com o de 2014, que foi 1,8 bi, nós tivemos um corte aí, com relação ao que foi executado, de 37,6%. Aí onde o corte foi, de fato, visível. Portanto, se nós somarmos o total do orçamento, incluindo a folha de pagamento, nós tivemos em 2015 um acréscimo de 3,3% com relação a 2014. Agora, vou falar um pouco das obras, que foi uma das questões colocadas pelo reitor da Federal do Rio de Janeiro. Nós temos cadastradas hoje no CIMEC, e esse cadastro é feito pelos reitores, pelas equipes das universidades,
das 63 universidades, nós temos 4.554 obras cadastradas no período de 2007 a 2015. Destas, 3.491 foram realizadas, foram concluídas, 609 estão em execução, estão sendo realizadas nas 63 universidades, 280 obras estão em licitação, portanto, as universidades não estão paradas nesse processo de complementação de obras e de expansão, e apenas 174 estão paralisadas, o que representa 3,8% do total das obras cadastradas. E apenas uma delas, isso são informações feitas pelas universidades, apenas uma das 174 está paralisada por falta de recurso. Então, isso são dados tirados hoje do sistema de obras do MEC. Portanto, é natural, é compreensível, nós somos 63 universidades e não há nenhuma destas universidades, desde a mais recente até a mais antiga, que inclusive é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que não tenha no cotidiano algum problema a ser resolvido. Cada universidade funciona como uma cidade complexa, com muitos laboratórios, com redes de infraestrutura de água, de esgoto, de energia elétrica, de comunicação. Os dados do IBGE que saíram agora funcionam mais do que a maioria das cidades brasileiras. Então, são sistemas muito complexos. Então, olhar especificamente para o que não está correndo bem, para o que está faltando, na minha avaliação, uma visão distorcida do sistema. As universidades evoluíram bastante, cresceram muito na graduação e na pós-graduação e na pesquisa, que nós vamos falar depois, e vivemos hoje um momento de crise econômica que todas as instituições públicas e privadas têm que se adequar a essa crise. A universidade não seria diferente. Então, o trabalho está sendo feito no sentido de preservar aquilo que é essencial para o funcionamento das universidades, que é o seu custeio e as bolsas, principalmente um cuidado maior com relação à assistência estudantil, que inclusive cresceu do ano passado para cá. Uma observação interessante para os nossos telespectadores, quando eu fiz universidade, e eu fiz a Federal Fluminense, a gente brinca, a universidade que já nasceu cansada, mas anos 70, dispensei a Alice de falar isso, não, deixa eu confessar minha velhice. O currículo está na Eram rede. 300 mil estudantes universitários no Brasil, início dos anos 70, ditadura militar terrível, violenta. A gente ia para a rua com medo, com repressão, mais educação, menos canhão. Eram em torno de 350 mil os universitários. Hoje são mais de 7 milhões. 7 milhões Só e 300. Que 80% eram das públicas. Inverteu. Hoje são mais de 7 milhões e 300 mil, mais de 5 milhões nas particulares. Isso eu acho que não é bom para o país. Tem um detalhe, 60% das matrículas hoje estão nas instituições públicas, no FIES e no ProUni. Então, 60% hoje nós podemos garantir que são recursos do governo financiando a educação superior no país. Transferência de recursos públicos. Olha só, eu queria mostrar uns números de 2014, 2015. Gisoldo falou bastante dos números. Queria mostrar aqui, a Consultoria de Orçamento da Câmara levantou para a gente os números de 2014. Em 2014, o Congresso Nacional aprovou um investimento de 9 bilhões e quase 400 milhões de reais para as universidades federais brasileiras. E foram investidos, não é gasto, em universidade a gente não gasta, em universidade a gente investe. Foi investido quase 8 bilhões de reais. Ou seja, houve uma execução de 83,5% em 2014. Já em 2015... Em 2015, esses números são até 14 de agosto, os números foram levantados pela Consultoria de Orçamento no CIAF, foram aprovados 10 bilhões, um valor maior do que em 2014, e até o momento, ou seja, até meados de agosto, haviam sido investidos 32%, 3 bilhões e 224 milhões. Então, Paulo Rizzo, eu gostaria, com base no que o Gisoldo falou e nesses números que estão apresentados, pedir para você fazer uma avaliação, porque a impressão que se tem, olhando a execução de 2014, que teve
83,5%. E olhando 2015, a gente pensar que em agosto a gente tem em torno de a gente tem 2/3 do ano transcorrido, a gente teria em torno de 67% se fosse um gasto linear. Parece que existe uma concentração maior de investimento no final do ano, né, nas universidades. Esses números, eles dão a entender que, de fato, é uma questão conjuntural que está acontecendo no momento, agora, em função da questão fiscal e tal, porque em 2014 a impressão que tem é que houve um bom investimento. Bem, em 2014, a realização foi de 83%, mas essa realização não deu conta de todas as despesas das universidades. E o que nós temos hoje, quando nós estamos no final, esses números, já estamos entrando em setembro, portanto no final do ano, e quase 70% dos recursos não foram realizados. O problema, quando se discute conjuntural ou estrutural, o problema que nós postulamos é que, numa situação conjuntural, não se pode tomar medidas que vão ter efeitos duradouros. Então, as soluções que se dá para uma crise não pode ter efeitos duradouros. E sem os recursos, a universidade não vai superar a crise. Houve um telespectador que falou mais com menos. Essa é uma frase do ministro Giannini, que nos respondeu num debate no Facebook, porque até agora só conseguimos conversar com ele pelo Facebook, porque ele não recebeu o nosso sindicato até hoje. Ele termina a fala dizendo que o momento é para fazer mais com menos. Só que a situação da expansão das universidades nos últimos anos, do número de alunos, a expansão da pós-graduação, é um processo que nós temos feito dentro da universidade há bastante tempo, mais com menos. E nós não temos condições de apertar mais do que nós temos feito. E está em questão, no nosso entendimento, está em questão a manutenção da universidade pública, do seu caráter público, que é um patrimônio do país, que precisa ser garantido. Deputada Alice Portugal, eu tenho uma pergunta que chega de Curitiba, do Célio Borba, que eu acho que vai exatamente nessa linha, do que é estrutural, o que é conjuntural, em que medida que medidas tomadas conjunturalmente repercutem estruturalmente, como é o caso da educação. O Célio Borba diz o seguinte: a crise nas universidades públicas se dá por falta de verba pública ou por falta de política pública? Primeiro, Célio, muito interessante sua abordagem. Me parece que nós vivemos, de fato, algo conjuntural. Eu vivi também a década de 70, tive a oportunidade de ver a primeira CPI, sobre uma universidade federal acontecer na minha universidade, na Federal da Bahia. Vi o hospital universitário, o primeiro do país, ser fechado, literalmente fechado, portas fechadas. Então, de fato, nós sabemos o que é crise. A juventude talvez não saiba o que é uma universidade passar 60 anos oferecendo as mesmas 3.000 vagas. E um estado do tamanho da França, como a Bahia, com uma universidade federal por 60 anos. Então, nós não podemos partir da premissa que nada foi feito nesses anos e que nós não tivemos qualquer investimento que fosse o quádruplo do que havíamos constituído nas décadas anteriores. A universidade no Brasil é uma instituição jovem. Ela foi formada na administração do susto. A Universidade Nacional do Rio de Janeiro foi um aglomerado de escolas para garantir um título de doutor honoris causa ao rei da Bélgica, que visitava o Brasil. Chamava Universidade do Brasil. A Universidade do Brasil, isso não é folclore, é verdade. Está aqui o historiador, E, sem dúvida alguma, as instituições federais, nós passamos de 2003 a 2013, de 45 para 63, nós aumentamos exponencialmente o número de estruturas interiorizando a Universidade Brasileira, no caso da Bahia, que também o meu reitor reuniu a bancada para apresentar os números desse ano. E já conseguimos a audiência com o MEC, que garante que o custeio não faltará e que também uma verba de investimento será encaminhada à universidade, ainda sem uma definição numérica. Então, efetivamente, nós tivemos os aspectos da interiorização, da expansão e da integração constituídos como política pública.
né? Então, na minha compreensão, nós vivemos política pública de educação superior esses últimos anos, coisa que nunca tivemos nem na ditadura e nem nos governos neoliberais. Para mim foi um choque eu chegar aqui em 2003, 2004 e verificar um decreto que proibia, não é, um decreto de um professor aposentado, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o vestibular nas velhas escolas técnicas, de onde também sou oriunda. Um absurdo. Nós tivemos que derrubar o decreto e houve essa expansão, esse boom, não é, dos institutos federais. Portanto, política pública, sim, nós temos presença de política pública. Temos, no entanto, injustiça fiscal no Brasil. Nós precisamos discutir esse modelo econômico. E sabemos que esse modelo econômico, ele tem imbricações políticas, não é? Pela possibilidade de governo que se chegou nessa nossa jovem república, proclamada por marechais, mas muitas vezes dirigida por generais e controlada pelos ricos. Por isso, houve a inversão da pirâmide para o setor privado, porque a educação foi tratada como negócio na ditadura, nos governos neoliberais, para que nesses últimos anos pudéssemos constituir políticas públicas de resgate garantindo, não é, estudantes, mesmo em vagas privadas, mais pagos por uma dação em pagamento, que é o caso do ProUni. Eu vou fazer aqui o intervalo. Na volta, eu gostaria de ouvir o Gesualdo, secretário, em relação a exatamente isso. Eu tenho aqui uma pergunta que chegou do Jucinei Carvalho, que ele fala sobre ProUni, FIES. Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Na volta, a gente vai falar também sobre pesquisa. Em que medida a falta de investimento em pesquisa ou a descontinuidade de pesquisas em função de cortes no orçamento prejudicam, inclusive, o desenvolvimento do país. A gente volta já já, não saia daí. A Expressão Nacional está de volta na TV Câmara, na Rádio Câmara, na nossa página na internet. Estamos debatendo hoje a crise financeira das universidades federais. Participam do nosso debate o secretário de Educação Superior do MEC, Gesualdo Farias, o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, e o presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, Paulo Riso. Gesualdo, no primeiro bloco, ao terminar o primeiro bloco, eu falei que queria falar um pouquinho sobre essa questão do FIES. Eu tenho aqui dois comentários. O primeiro é de Haroldo Almeida, ele é de Delmiro Gouveia, Alagoas. Ele diz o seguinte: toda essa questão que está acontecendo com as universidades podemos considerar um retrocesso de benefícios conquistados como a descentralização do ensino superior, o REUNI, ProUni e FIES. Cortar os investimentos com a educação neste nível vai precarizar ainda mais a qualidade da formação dos brasileiros. E Jucinei Carvalho diz o seguinte: qual a lógica de realizar ajustes fiscais para a área de educação e cortes no MEC, mas continuar destinando verba pública para programas como ProUni e o FIES? Por que continuar investindo na rede privada? Bem, primeiro eu gostaria de fazer uma correção com relação aos dados de execução orçamentária de 2015, porque os dados do MEC são diferentes dos que foram aqui apresentados. Nós já liberamos 90% do limite de empenho para custeio e liberamos 95% do limite de empenho para capital. Portanto, o que falta para execução nas universidades, uma vez aplicados esses limites de empenho que foram liberados na semana passada, vai ser 10% de capital e 5% de investimento, que é o que nós acreditamos vai ser o que falta para chegar até o final do ano. Então, as universidades estão executando e o MEC está repassando os recursos no final de cada mês. Portanto, não há esse número, a menos que o cálculo tenha sido feito com relação aos dados da PILOA. Nós estamos aqui falando do que foi de fato liberado como limite de empenho para cada uma das 63 universidades. E eu queria também destacar aqui, complementando o que a deputada Alice Portugal colocou, que eu não conheço nenhum país, em qualquer continente, que tenha experimentado um crescimento em 10 anos, no ensino de uma forma geral, mas aqui em particular no ensino superior e também no ensino técnico e tecnológico, como o Brasil. Portanto, isso é uma conquista
que faz parte de um processo que tirou o país, né, daquela situação que o deputado levantou aqui, de algumas centenas de milhares de estudantes no ensino superior para 7 milhões e 300, né, e outros milhares de estudantes no ensino técnico. Somente na graduação, nós saímos de 2003 de 109 vagas ofertadas pelas universidades para 231.500, colocando só 10 anos, em 2013, porque essa é a data do último censo. Isso representa mais de 100% de aumento. Se nós olharmos para a pós-graduação, que é mestrado e doutorado, nós saímos de 48.900 vagas em 2003 para 203.700. Aí nós estamos falando de 300% a mais. Esse é o investimento que precisa ser celebrado na educação. Agora, com todo o esforço que foi feito no Reúne e na expansão, o sistema federal, as 63 universidades, conseguiram dobrar a quantidade de matrículas, né? Saíram de 500 mil e poucas matrículas para 1 milhão, um pouco mais de 1 milhão de matrículas, incluindo aí as 83 mil na educação à distância. Mas nós temos muito mais estudantes para atender, daí porque a importância do FIES e do ProUni. E não são recursos que estão competindo com os recursos diretamente investidos nas universidades públicas. São recursos complementares de outras fontes que vêm servir de política pública para incluir estudantes que, se não fosse o FIES e o ProUni, nós estamos falando aqui de 2.850.000 estudantes que estariam fora do ensino superior. Porque as universidades federais não têm condições de recebê-los. Não tem de absorver mais de 1 milhão das matrículas que o sistema tem hoje. Né? É lógico que nós estamos com o Plano Nacional de Educação em plena execução, outro processo de expansão deverá ser realizado nos próximos anos, sobretudo quando a situação econômica do país melhorar, mas a expansão foi uma coisa extraordinária. Secretário... E só esse ano, deputado, só para complementar, só esse ano, no ano da crise, nós ofertamos 313.947 vagas no FIES e 329.117 no ProUni. Somando isso com as vagas do SISU, que foram aproximadamente 261 mil, nós temos mais de 900 mil jovens que ingressaram nas universidades esse ano, no ano de crise, deputado. Então, mas ainda assim, olha, um dado só para a gente pensar isso. O mundo e os nossos vizinhos. É verdade, há um número maior de jovens na universidade no Brasil. Mas 2 aspectos. Ainda estamos aquém, em termos de população jovem de 18 a 24 anos universitária, em relação à nossa vizinha Argentina, ao Chile, ao próprio Uruguai. Então, para não ir com um exemplo lá de longe. E algo que me preocupa é essa prevalência assim, avassaladora da universidade privada, do ensino particular. O melhor ensino superior que forma os melhores quadros para o desenvolvimento nacional é a universidade pública. E isso se inverteu, né, em relação ao passado, aí, que tinha pouca gente, mas a universidade pública era quase que a única. Agora, inclusive com a política do ProUni, eu discuti muito com o ex-ministro Tarso Genro, a quem respeito, admiro, temos inclusive amizade, mas entendia que era uma forma de transferência de recurso público para a universidade privada. Ele dizia, mas eles não vão pagar dívida nunca. O governo Paulo Rizzo parece ter um comentário a fazer em relação a isso. Se é verdade que nenhum país teve uma expansão de vagas de ensino superior tão rapidamente como o Brasil, também é verdade que não existe nenhum país do mundo que tem a situação que nós temos no Brasil, que 80% da oferta de vagas são instituições privadas. E o que ocorre na expansão que teve lá até os anos 70, a maior parte das vagas eram do setor público. Depois foi expandindo e nos anos 90 foi... Aí, na época do Paulo Renato, foi o setor privado mesmo que expandiu a chegar a esse ponto. E país nenhum do mundo tem mercado
para 80% das vagas ser privadas. Então, o setor privado, para manter sua atividade, manter a sua lucratividade, ele precisa de subsídio público. E o ProUni e o FIES são formas de subsídio público. Não competem porque são outras formas de recurso? Competem sim. Eles competem porque o Estado ou está deixando de arrecadar ou está financiando o subsídio para manter o lucro das empresas privadas, que hoje são grandes monopólios. Paulo Riso, e a qualidade dos alunos que ingressam nessas universidades e, sobretudo, que saem, a qualidade dos profissionais que saem dessas universidades? Você, como professor, qual é a sua avaliação? Bem, nós temos os sistemas de avaliação do ensino superior. A universidade pública, ela, como eu já disse, é não apenas um patrimônio que nós temos, mas a qualidade maior, a qualidade da educação é na universidade pública. Isso não quer dizer que não tenha faculdades particulares, universidades particulares com qualidade, mas boa parte das instituições particulares são verdadeiros negócios e para manter o lucro eles não investem na capacidade, não querem doutores, não querem pesquisa, querem fazer apenas aulas e muitos, como essas grandes organizações, investindo quase que exclusivamente no ensino à distância, que é o que mais dá lucro para elas. Eu gostaria de fazer um comentário, porque, na verdade, esses mecanismos são mecanismos temporários. Se nesses últimos 12, 13 anos nós não tivéssemos crescido a rede pública, nós poderíamos dizer que havia um privilégio desses mecanismos de dação em pagamento, não é, de se comprar vagas no setor público em troca de impostos que não seriam pagos efetivamente, que é o núcleo, especialmente, não é, do ProUni. Então, nós estaríamos, de fato, fazendo uma curva acentuada em direção ao privilégio do setor privado. Eu tenho clareza, não é, que são mecanismos, são artifícios temporários para garantir a ampliação e a não condenação, professor, de gerações que foram condenadas da ditadura aos governos neoliberais de Fernando Henrique, passando pelos anos 80, anos 90, a não terem acesso à universidade. Então, evidentemente, um programa como esse, que um dono de escola não pagaria a sua dívida previdenciária, a sua dívida tributária, né? E que essa dívida foi revertida em vagas, em cadeiras, constituindo a possibilidade hoje da formatura de quase 1 milhão de alunos via FIES, via ProUni. O FIES é um financiamento como outro qualquer, não é? Mas o ProUni, que utiliza essa fórmula, não é? Um artifício matemático e fiscal para garantir vagas, eu não tenho dúvida que o certo é garantir a expansão, é garantir a inclusão. Não é? Agora, obviamente, o que é que se precisa fazer do ponto de vista fiscal? Não é? Buscar o sonegador, taxar a grande fortuna, trabalhar uma justiça fiscal no Brasil. Eu não acho que a saída seja a condenação da expansão, ou como alguns quiseram resistir ao ProUni e depois houve uma adesão integral de todas as correntes políticas opinativas, porque as universidades cresceram. Agora, a crise mundial, que no Brasil é ampliada com as lentes da política, como se no resto do mundo não houvesse crise, na Grécia, na Espanha, na Argentina, não é? No Cone Sul, então, é uma contraofensiva neoliberal, porque como há crise econômica no centro do sistema econômico mundial, nos Estados Unidos, é óbvio que suas corporações querem espaços aqui, inclusive comprando os títulos das universidades privadas, não é? Fundos de pensão comprando as universidades privadas. Então, nós precisamos, com urgência, essa casa precisa aprovar o INSAES, que é um instituto que está aqui para ser votado, para fiscalizar a qualidade da educação privada no Brasil, para que não tenhamos essa circunstância da escola privada oferecer o curso e não ter a profissão regulamentada, não ter o curso reconhecido. Por que não vota? Na pauta várias vezes. Não vota. O presidente da casa disse que não vai votar, que tem que tirar a urgência. Não é? Então, evidentemente, aqui se vende dificuldade para colher facilidade. A Comissão de Educação preparou, está pronto para votar, por unanimidade na Comissão de Educação. Então, é uma discussão que nós precisamos ter, qualificar o setor privado enquanto o setor público vai aumentando gradualmente. E eu confio nisso. Agora, a crise
na minha opinião, é superável, mas é séria. E por isso mesmo é necessário que o MEC lute ao lado das comunidades universitárias, das entidades, para que a gente possa remunerar decentemente professores e servidores. Sabemos que nesse momento não teremos o reajuste ideal, mas vamos tentar diminuir de 4 para 2 anos, vamos chegar a 3, quem sabe, mas efetivamente resolver esse impasse salarial, acima da inflação, Eu queria ver o secretário do MEC... Ou pelo menos repondo. Né? Ou pelo menos repondo. O secretário do MEC em relação a um ponto. Por exemplo, o ProUni foi colocado aqui na nossa discussão como sendo algo que quando surgiu foi muito criticado, né? Mas segundo a deputada Alice Portugal, hoje é uma unanimidade entre as várias correntes ideológicas. Aí eu queria trazer uma outra discussão, que é a questão do financiamento privado das universidades públicas, se não todo o curso, mas, por exemplo, na área de pesquisa. Existe alguém pensando nessa possibilidade, ou essa possibilidade é totalmente possível? É algo que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a pesquisa é uma coisa fortíssima, um país que investe absurdamente em pesquisa. É o Estado. Existe algum pensamento em relação a isso, sobretudo em relação à pesquisa científica? É o Estado. Olha, eu acho que essa lógica ela já existe. O Brasil é um país que aplica um percentual, eu diria até razoável, do PIB em pesquisa, mas existem empresas que também aplicam. E não é proibido a empresa aplicar em pesquisa. E a empresa, quando está interessada em desenvolvimento de pesquisa, ela procura as universidades. Existe hoje já muitas pesquisas sendo desenvolvidas em todas as universidades brasileiras que são financiadas por empresas nacionais e multinacionais. Você saberia dizer através o percentual do volume de pesquisas que é financiado por empresa privada? Você teria esse número? Não tenho, mas é algo já razoável. Lógico que as grandes empresas que investem em pesquisa hoje são empresas estatais. Por exemplo, a Petrobras investe muito em pesquisa nas universidades, tem estruturado laboratórios e grupos de pesquisas. As siderúrgicas têm desenvolvido muitos trabalhos com grandes universidades, com universidades tradicionais, e são trabalhos que levam à inovação, que levam a aumento da competitividade industrial, e isso é bom para o país. Acho que o país é obrigado a investir em pesquisa com recurso público. Esse é o a nossa defesa maior, o nosso interesse maior, mas aquelas empresas privadas que procuram as universidades, inclusive existe legislação específica para isso, e agora mesmo está tramitando no Congresso Nacional o marco regulatório da ciência e tecnologia, que vai facilitar a relação das universidades com os setores empresariais públicos e privados, porque o Brasil precisa de competitividade. E a universidade hoje, que é o celeiro de mestres e doutores, que tem excelentes laboratórios, que tem infraestruturas próprias para os desafios da inovação, elas têm que ser utilizadas. O predomínio do recurso público para pesquisa, ele deve ser ressaltado, porque é óbvio que a empresa que investe, a empresa privada, ela tem um interesse da sua dinâmica, da sua lógica, do lucro e tal. Inclusive prepara para o mercado específico. Quem prepara para o país e para o desenvolvimento, que a gente quer cada vez mais com justiça social, é o recurso público. E eu conheço várias iniciativas da Petrobras, inclusive lá na nossa UFRJ, que um grande exemplo, né? São positivos nesse deputado, sentido. o Brasil Prefiro as estatais. E é uma Petrobras que não é essa aí do Petrolão. A gente vive mais ou menos uma situação de sinuca de bico, né? O Brasil esse ano não vai crescer, 2016, ao que dizem os economistas, também não vai crescer. A gente recebeu hoje no Congresso Nacional uma proposta de orçamento para 2016 com déficit. Isso foi notícia, negativo. Um superávit negativo. Isso foi notícia hoje o dia inteiro e com certeza vai ter polêmica em torno disso. Então, assim, eu fico me perguntando até que ponto a gente não tem um ponto de inflexão que talvez precise pensar alguma coisa alternativa. Financiamento privado, o crowdfunding, quer dizer, o financiamento de múltiplas pessoas para determinado fim. Não pode se pensar na sua Claro que pode, a gente tem que ter criatividade, mas olha... Paulo estava me lembrando aqui, nos Estados Unidos, que é a pátria da iniciativa privada, do capitalismo,
o maior investidor em pesquisa é o Estado. Né? Então, não é um dogma, isso não é contra o regime professor, nós tenhamos também cadeiras de empresas nos conselhos superiores. Então, é preciso constituir essas parcerias, mas tendo como critério fundamental, não é, a natureza pública das instituições universitárias. Me preocupa muito o destino dos hospitais universitários, com a EBSER, que foi criada para resolver um problema dos terceirizados em grande quantidade nas instituições federais de ensino superior, especificamente nos hospitais, mas houve uma transferência, uma cessão de mão de obra, em boa parte das instituições, e hoje a EBSER está anunciando que estará interferindo, não é, na natureza das pesquisas na área de saúde. Isso muito me preocupa. Eu acredito que nós temos que, de fato, preservar essa natureza pública e constituir com muita delicadeza essa interface com o setor privado no Brasil, porque nós sabemos, não há mecenas nas artes, assim como não há bondade nas ciências. É necessário superar essa fase para que a gente possa efetivamente constituir parcerias mais ousadas. Com as estatais, são parcerias produtivas, importantes, que têm gerado muitos frutos científicos para o Brasil. Nem financiamento privado de campanha desinteressado. Eu pensei nisso, deputado, mas eu achei melhor não falar, porque eu queria acrescentar ao que a deputada colocou. A política está sempre aqui. Quem é contra a corrupção, quem é contra a Petrolão, tem que votar contra financiamento empresarial, porque a empresa não vota, né? Mas não foi o que aconteceu. Infelizmente. As demandas das empresas para a pesquisa também são demandas pontuais. E elas não, salvo grandes empresas, como no caso da Petrobras, muitas vezes são demandas pontuais, que não dão, vamos dizer assim, sustentabilidade de recursos para a instituição. E, então, não há problema nenhum ter parcerias com as empresas, mas o que está em questão é o que a deputada falou, é o caráter público das universidades que temos que defender. O nosso tempo está praticamente esgotado. Paulo Riso, eu tenho aqui várias perguntas de pessoas que querem saber como estão as negociações. A Andressa Costa pergunta pelo Twitter se o governo tem respondido à pauta dos docentes. A Liliane Maria, daqui de Brasília, ela diz: como é que o senhor analisa a postura do ministro da Educação, o senhor Giannini, com relação à greve dos professores das universidades federais, visto que o ministro não recebeu a categoria uma única vez, se recusa a negociar com ela? Tem várias perguntas. Porque após o José Monserrat Neto de Lavras, ele diz, porque após 3 meses de greve, o ministro Giannini ainda está ausente de todos os encontros e discussões necessárias para verificar a importância do futuro da educação. Como é que estão as negociações para a gente encerrar? Hoje nós passamos o dia em reunião no Ministério do Planejamento, pela manhã uma reunião de todos os servidores públicos federais e à tarde uma reunião específica dos docentes. E houve uma posição unânime de todas as entidades representativas dos servidores públicos federais de não aceitar um reajuste em 4 anos, até 2019, abaixo da inflação. Os sindicatos não têm como firmar um acordo que prejudica a categoria. E de tarde também a mesma questão, para a nossa pauta específica, também valia essa proposta. E o secretário de Relações de Trabalho, Sérgio Mendonça, ficou de ver com a área econômica, com os ministros, a possibilidade de ter alguma flexibilidade. Que o que está aventando, a Alice Portugal já adiantou, é alguma coisa de reduzir de 4 anos para 2 anos. Em relação à menção ao ministro, nós estamos, quinta-feira temos uma conversa na Secretaria de Ensino Superior com o secretário. Essa menção ao ministro, ela vem sendo pontuada, porque o ministro da Educação, ele é uma pessoa da universidade, ele sabe os problemas que nós vivemos na universidade, ele é crítico a vários problemas que tem na universidade, mas ele realmente, nós não tivemos a oportunidade de vê-lo atuando a partir do seu posicionamento crítico na busca da sua atuação negocial, da sua atuação no processo que nós estamos vivendo. Ele disse que está acompanhando, óbvio, todo ministro está acompanhando, mas eu queria registrar que é o primeiro ministro da Educação que não conversou,
não conversou com o sindicato até hoje. Impressionante. Eu poderia fazer uma... Por favor, para a gente encerrar. O ministro já recebeu, sim, sindicatos. Recebeu, não recebeu especificamente o Andes, por uma questão de agenda, e o fato dele não estar diretamente reunido com os sindicatos não significa dizer que ele não está participando do processo de negociação. Está sim, tanto o ministro Renato Giannini como o secretário executivo Luiz Cláudio estão diariamente em contato com os ministros das outras pastas, especificamente tratando com os seus colegas do planejamento, no sentido de avançar nas pautas de reivindicação tanto dos professores quanto dos servidores técnico-administrativos. Então, esta semana mesmo, conforme o presidente do Andes acabou de falar, nós vamos receber o Andes, vamos receber a FASUBRA, vamos continuar discutindo e negociando. Já tivemos várias reuniões. O momento não está fácil. Mas precisa encontrar os meios de soltar essa torneira dos recursos. Nós estamos trabalhando para isso. Não, se fosse fácil, ninguém quer uma greve de 3 meses. Ninguém, nem governo e nem tampouco, acredito, os sindicatos. Com certeza. E nós temos acredito que nas próximas semanas estamos todos ansiosos para que essa greve tenha Eu fim. preciso encerrar o programa, espero que chegue a bom termo nessa negociação. Gesualdo Faria, secretário de Educação Superior do MEC, muito obrigado por sua presença aqui. Deputada Alice Portugal, PCdoB da Bahia, muito obrigada também. Hoje chegou o orçamento, a proposta de orçamento para 2016. Acho que vai ter bastante trabalho na Comissão de Educação. Sem dúvida, vamos perseverar na busca da diminuição de cortes e da ampliação de investimentos. Essa é a nossa meta. Deputado Chico Alencar, pessoal do Rio de Janeiro, líder do PSOL, muito obrigada mais uma vez por sua presença aqui no Expressão Lembrando Nacional. que chegou o projeto de lei orçamentária. Quem vota é o Congresso. E a população tem que se interessar e nos pressionar para a gente melhorar essa peça orçamentária, que está ruim, né? Tá ruim, talvez mais realista. Agora, como? o problema é o rentismo, né, que predomina. Tem lá umas zonas que são intocáveis. Tem gente que está ganhando com essa crise, sempre. Tem, com certeza. Paulo Riso, presidente do ANDES, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, muito obrigada também. Desejo também boa sorte nas negociações com o Ministério da Educação. Eu agradeço. E você de casa que nos acompanhou pela TV Câmara, pela Rádio Câmara, eu quero agradecer as inúmeras perguntas que nós recebemos. Nem todas eu consegui ler, por exemplo, o Leônidas de Feira de Santana, da Bahia, participou. Tivemos muitas participações pelo Twitter, eu quero agradecer você que participou pelo Twitter também. Eu vou terminar esse programa, a gente vai exibir algumas imagens que o pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro fez a gentileza de gravar e mandar para a gente. Na próxima segunda, é dia 7 de setembro, feriado, nós vamos reprisar o programa que debateu as mudanças do Pacto Federativo. E no dia 14 tem programa novo, nós vamos falar da proposta do orçamento para 2016, apresentada pelo governo hoje e que prevê um déficit de 30 bilhões e 500 milhões de reais. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê de novo ao vivo no dia 14, às 9h30 da noite. Até lá.